Olá, tudo bem? Bom dia. No vídeo anterior sobre esta nossa série, a herança cultural, a gente falava que a civilização romana deixou de ser uma república e passou a ser um império. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Foi nesta época do imperador Otávio César Augusto, que, no outro lado do mundo de então, sem fazer alarde, teria nascido Jesus Cristo, em um estábulo de Belém de Judá. O imperador queria saber as proporções do império que havia herdado e, pela primeira vez na história, ordenou um recenseamento completo de toda a população dos domínios romanos, mandando que cada um se cadastrasse em sua cidade de origem. Foi assim que José, esposo de Maria, encaminhando-se para Belém, sua cidade natal, para cadastrar-se, foi surpreendido pelo nascimento de Jesus e sem que houvesse vagas nas hospedarias da cidade. E a partir daí, a partir do império de César Augusto, poucos anos antes do nascimento de Jesus, iniciou-se na história um período de alguns séculos conhecido como a Paz Romana. Devido à sabedoria com que era governado o império e devido também ao domínio quase que total de todo mundo conhecido, pela primeira vez na história, cessaram as guerras quase que completamente. Com o fim da pirataria no mar Mediterrâneo, facilitam-se as comunicações em todas as principais partes do império interligadas que estavam pelo Mediterrâneo. Os romanos, ao conquistarem cada nova nação, sempre respeitavam não só as leis próprias, como inclusive os governantes que as regiam. Eles apenas acrescentavam às leis locais outras leis romanas, e aos governantes locais outro governador nomeado por Roma, que era responsável pelo exército na região, pela arrecadação dos impostos e pela execução de algumas leis especiais, como o julgamento em que era dado a sentença de morte, que somente poderia ser sentenciada pelo representante de Roma. Este sistema foi geralmente tão benéfico e para ambas as partes que houve diversos casos de que reis que, ao morrerem, deixaram em testamento seu reinado, não aos seus herdeiros, mas aos romanos. Em relação às línguas faladas no Império Romano, devido à conquista anterior de Alexandre do mundo do Oriente, da Grécia para o leste falava-se universalmente o grego. Devido às conquistas romanas na região ocidental do Mediterrâneo, da Itália e para o oeste e no norte ocidental da África, falava-se principalmente o latim. Na própria cidade de Roma, onde tudo se centralizava, falava-se corretamente tanto latim como grego. Houve inclusive o costume das crianças ricas em Roma serem educadas desde a primeira idade por escravas gregas, que lhes ensinavam a língua grega antes que os seus pais lhes ensinassem a língua latina. Quando por volta do ano 60 depois de Cristo, São Paulo
escreveu uma carta aos romanos, escreveu esta carta em grego e não em latim. O Evangelho de São Marcos, escrito também na cidade de Roma, para ser lido pelos cristãos romanos, foi também escrito no original em grego e não em latim, embora com muitas expressões e modos de dizer típicas da língua latina e não da grega. Vê-se desta forma como as duas principais línguas do mundo desta época eram o latim e o grego. E o íntimo contato que tinham estas duas línguas na capital romana. É precisamente destas duas que mais tarde viria a formar-se a nossa língua portuguesa, cuja maioria das palavras vem do latim, do grego ou de ambas. Por exemplo, as palavras livro, navio, pão, jovem, mesa, céu, noite e tantas outras vêm diretamente do latim. As palavras igreja, telegrama, biblioteca, política, democracia, hierarquia, anjo, Deus, hidráulica, trigonometria, ética, pneu, física, geometria, pedagogia, quilômetro e tantas outras são palavras gregas. Já a palavra televisão, as duas primeiras sílabas vêm do grego e as duas últimas vêm do latim. Ao imperador César Augusto sucedeu o imperador Tibério César. Sobre o governo de Tibério, Jesus Cristo teria pregado o evangelho durante 3 anos, morrido crucificado e ressuscitado depois de 3 dias, enviando 12 de seus discípulos para ensinarem sua doutrina a todo mundo, unificado e em paz sob o poderio romano. Juntamente com a doutrina cristã, estes apóstolos levaram ao conhecimento de todo o império as escrituras judaicas do Antigo Testamento. Com isso surgiu a nossa civilização, que possuía suas raízes simultaneamente na cultura hebraica, grega e romana. Estava definitivamente implantada a educação à distância de primeira geração, que tiveram em seu princípio as cartas de Platão, mas foi com as epístolas de São Paulo que verdadeiramente se iniciou a educação à distância, por correspondência. Com isso, terminamos esta série sobre a nossa herança cultural. Espero que você tenha gostado. E agora, para saber mais, é com você. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Não esqueça de se inscrever no YouTube e recomendar o nosso canal Jardim do Éden TV. E a partir de amanhã eu vou começar uma nova série falando sobre educação à distância e ciência. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Eu vejo você amanhã. Muito obrigado.